Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Biobank Brasil Summit. Meu nome é Viviane Ferreira, coordenadora do Núcleo Life Science da Nuremberg Messe Brasil e acompanharei vocês no dia de hoje nessa jornada incrível sobre biobancos. Quero agradecer ao nosso patrocinador, Hamilton Storage, a todos os nossos apoiadores e a todos os palestrantes que são grandes influenciadores na área de biobancos e vão compartilhar conosco no dia de hoje todo o seu conhecimento. Meu agradecimento mais que especial ao nosso sócio idealizador desse projeto, Paulo Holanda, da Bioqualis Consultoria, que também vai me acompanhar no estúdio hoje, com todas essas palestras, com todas essas apresentações. Bem-vindo, Paulo. Conta um pouquinho para a gente sobre o evento de biobancos e o que o público pode esperar hoje. Oi, tudo bem, Viviane? Obrigado pela apresentação, obrigado pelos elogios também. Na verdade, esse é uma realização, um primeiro passo de uma iniciativa, né, uma estratégia que a gente está querendo montar para os biobancos. Tudo começou justamente quando a Nuremberg nos procurou e a gente se encontrou em outras ações de outras coisas que a Bioqualis faz. E o Diego de Carvalho, com a sua inteligência muito boa para enxergar a conexão entre as coisas, ele me abordou e disse: Paulo, a gente precisa montar um fórum onde as pessoas possam se encontrar e conversar sobre tudo isso que você está me contando, que é maravilhoso. E aí a gente foi atrás dos desafios, das oportunidades também, e chegamos nessa ideia de trazer para o Brasil uma Biobank Week, que ela é famosa já no mundo afora, acontece em diversos locais, e a mais famosa e recorrente é na Europa, né? Então, a gente tem a Biobank Week da Europa, ela é organizada pelo BBMRI, e aí a gente teve essa ideia de trazer para cá. Só que, assim, é uma mistura de congresso, sabe, com trade show, com feira, com tomada de decisão, é uma coisa muito grande. E eu, assustado, e o Diego conversando comigo sobre como aquilo poderia ser feito, a gente chegou nesse formato. Falou, olha, vamos dar um primeiro passo nessa iniciativa, né, que é tentar estabelecer um fórum onde a gente consiga congregar essas pessoas e conversar com elas, trazer a público algumas informações essenciais, né, e quem sabe chegar nas reflexões necessárias para a gente entender as soluções. É uma coisa extremamente diversa, um universo muito grande, a gente tem uma transversalidade muito grande agora com conceitos mais contemporâneos sobre o biobanco e aí a gente começa a ter então essa transversalidade, uma diversidade enorme e a gente queria incluir todo mundo. E a gente sabe dos desafios, porque apesar de ser uma coisa extremamente diversa, a gente precisa trabalhar os devidos recortes e respeitar cada área e cada atuação. Então, a gente pensa nisso, numa grande plataforma onde o alicerce de todo o desenvolvimento da biotecnologia sustentável, o desenvolvimento sustentável começa nesses repositórios ex situ, material humano, animal, vegetal, micro-organismos, né, informação associada, e a gente pensa, então, no alicerce dessa plataforma de desenvolvimento tecnológico e um dos pilares, um dos alicerces, dos pontos de apoio para o desenvolvimento da biotecnologia nacional, sem dúvida nenhuma, são os biobancos. E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Trazer informações, então mostrar como que os biobancos podem trazer suporte para esse desenvolvimento da biotecnologia, como que esses biobancos eles podem, então, realmente se interagir de uma forma interessante para que a gente possa avançar em diversos setores, né? A gente pega alguns recortes hoje especificamente, saúde, ambiente, indústria, agricultura, e a gente vai conversando sobre esse alicerce de uma plataforma, onde a gente tenha realmente ações coerentes, uníssonas, que não sejam sobrepostas, não sejam rasas, porque isso gera o conflito dentro do setor, né? Então é isso que a gente vai abordar hoje. A gente também, aí depois à tarde, a gente vai tentar trazer como que seria construir essas pontes entre as partes interessadas e os biobancos. E aí, Vivi, eu deixo para você explicar um pouquinho como é que vai acontecer essa dinâmica do nosso dia de hoje. Mas a expectativa é essa, que a gente converse bastante, que a gente possa refletir sobre tudo que vai ser apresentado. E aí a gente trouxe pessoas incríveis e eu tenho certeza que tem outras pessoas nos observando, nos assistindo, também incríveis, que podem contribuir muito para essa nossa iniciativa por trás desse evento de hoje. Não tenho dúvida, Paulo. Esse foi um dos eventos nos quais a gente teve recorde de inscritos, por ser a primeira edição.
Ontem à noite a gente chegou em torno de 800 inscritos, então a gente já considera um evento de muito sucesso. Explicando um pouquinho sobre como vai funcionar a dinâmica no dia de hoje, tá? Agora, na parte da manhã, nós teremos 5 palestras. Cada palestra tem a duração de 20 minutos e nós teremos 10 minutos para perguntas, respostas, reflexões. E eu convido vocês a todos a fazerem seus comentários, mandarem as suas reflexões aqui no chat, para que a gente possa dar continuidade nessa discussão. Haverá também um intervalo de 15 minutos na parte da manhã. Faremos o intervalo para o almoço. E à tarde retomaremos todo esse conteúdo. Na parte da tarde, serão 2 grandes blocos, onde estamos trazendo os biobancos e as partes interessadas. No final de cada bloco, nós teremos também um momento para reflexão. E eu convido novamente a vocês a fazer parte e participar desse evento, como o Paulo falou, com palestrantes incríveis, com conteúdo muito rico, que eu tenho certeza que vai perseverar ao longo de muitas semanas ainda. Paulo, quero convidar você agora a dar continuidade e poder apresentar a nossa primeira palestrante no primeiro Biobank Brasil Summit. Vamos lá, então. A gente tem como a Viviane estava explicando, a gente tem uma sequência que vai diminuindo nas palestras, mas isso não impede, porque o volume de informação é muito grande, a gente precisa concentrar tudo num dia, mas isso não impede que vocês fiquem muito atentos, mandem as suas perguntas, mandem os seus comentários ali, na forma que vocês estiverem interagindo por chat, e a gente vai ter um espaço, sim, tá, para a gente poder abordar, mas a minha expectativa pessoal em tudo isso são as reflexões. Claro que a gente vai responder perguntas, a gente vai trazer as respostas, mas a gente precisa juntos construir. Esse é um momento de diálogo para a gente construir soluções eficazes, assertivas, né, onde a gente possa conseguir chegar em momentos de encontro, né, de inclusão e não de dispersão dentro dessas iniciativas quando a gente fala de biobancos. Então, sem mais delongas, né, Viviane, vamos começar então a apresentar. Eu chamo com bastante orgulho e expectativa a Renata Parca. A Renata, ela é da Anvisa, do Ministério da Saúde, né, e a Renata, ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, a UNB, tem mestrado em Biologia Animal pela mesma instituição, especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz, trabalha na Anvisa na área de regulação em sangue, tecidos, células e órgãos, com enfoque para regulação em células e tecidos germinativos para técnicas de reprodução assistida e produtos de terapias avançadas. Renata, muito obrigado por aceitar o convite. A gente já teve algumas conversas, né, nos bastidores muito rápidas, mas eu já adiantei para ti, né, assim, a minha expectativa é que a gente se aproxime cada vez mais da Anvisa e de tudo isso. Renata, o espaço é todo teu, por favor. Obrigada, Paulo. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Gente, agradeço demais aí o convite. Eu acho que é um desafio, como o Paulo falou, é um desafio congregar tantas áreas, né, que vão se interagir nesse processo, nessa temática. Eu vim trazendo aqui um pouco o desafio de trabalhar com biobancos, né, e vigilância sanitária. Há muitos anos atrás eu participei do processo de construção também junto no Ministério da Saúde, da portaria que rege os biobancos e biorepositórios, né? E aí, assim, sempre tinha essa dúvida do papel da vigilância sanitária, né, nas inspeções referentes aos biobancos e biorepositórios, e aí qual seria o nosso escopo, até onde a gente vai ou não vai, né? Então, acho que é um desafio falar sobre isso, porque a gente tem um escopo imenso, né? E a gente pode ter aí essas, vamos dizer, essas interfaces, né, da pesquisa e do uso terapêutico, e aonde que a nossa regulamentação chega e as nossas ações e inspeção e verificações referentes aos biobancos e biorepositórios atuam, né? Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, um pouquinho aqui minhas declarações de conflito de interesse, né? Não tenho conflito nenhum. Trabalho
aqui eu queria mostrar um pouquinho do trabalho da Anvisa, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela, só para vocês terem uma ideia da dinâmica, né, da agência, né, 25% do PIB do Brasil circula e passa, né, pela inspeção da Anvisa, e a gente trabalha, óbvio, junto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, onde a Anvisa é o órgão federal, né? Mas a gente também tem toda uma rede que nos apoia, que seria a vigilância sanitária de estados e de municípios, né? E algumas coisas que a Anvisa desempenha também são compartilhadas, por exemplo, a inspeção com as vigilâncias de estados e de municípios, né? E assim, o nosso escopo de trabalho é imenso, né? Então, passando classicamente, né, pelos medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, tabaco, agrotóxicos, saneantes, cosméticos, aeroportos, né? A gente tem presença nos aeroportos, portos, mais especificamente, que eu vou me debruçar, que seria na área de sangue, tecidos, células, órgãos e os chamados produtos de terapias avançadas, que são os produtos de terapia celular e terapia gênica, e também os serviços de saúde, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí do tamanho da agência, do que ela regula, e que a gente trabalha, obviamente, né, em harmonia aí com esse sistema que nos ajuda nesse processo de inspeção, de fiscalização e ações que devem ser adotadas para todas esses produtos que a gente regula. Recentemente, né, acredito que isso deve ser bem comentado também aí no evento, né, a gente teve a aprovação da lei, né, que regula a pesquisa clínica no Brasil, né? Então, assim, a lei 14.874, ela traz aí os conceitos, né, para biobanco, biorepositório, alguns regramentos, já que, inclusive, foram harmônicos até com o que já existia na portaria ministerial, mas eu trouxe aqui porque acho que é interessante a gente ver que a partir de agora a gente tem, né, na área aí da saúde, todo um regulatório, né, que vem de lei na definição de biobancos e biorepositórios e estabelecendo, né, essas regras, né, que tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa vão ter que assegurar o cumprimento, né? Então, só para a gente retomar, o biobanco foi definido como uma coleção organizada, sem fins comerciais, de material biológico e informações associadas, né? Eles são coletados e armazenados para fins de pesquisa, aí sob a responsabilidade de uma instituição pública ou privada, e eu já tenho um biorepositório, né, também com uma coleção organizada de material biológico, né, mas eles são armazenados, né, para um projeto de pesquisa específico sobre uma responsabilidade institucional e gerenciamento do pesquisador, né? A nuance, a diferença é muito pequena, né? Mas é óbvio que a gente que traz, né, que por trás é isso, né? O biorepositório, ele já vai ser coletado e armazenado para fins de um projeto de pesquisa específico. Já o biobanco não, né? Eu posso armazenar ele com a finalidade de pesquisa, né? E eu posso usar aí, então, em diversos tipos de pesquisa, óbvio, né? Que desde que com consentimento, né? E todo o cumprimento dos requisitos, né? Então, aqui eu trouxe também um pouquinho dos artigos da lei, né, que falam que o prazo do armazenamento do biobanco é indeterminado, já o prazo de armazenamento do biorepositório segue um cronograma de um projeto, né, um projeto aprovado. Então, assim, óbvio, né, eu também tenho essa diferença, porque o biorepositório traz aí essa lógica de que é para uma pesquisa específica, né, e obviamente, né, que o material biológico pertence ao participante de pesquisa, mas a sua guarda está sob responsabilidade da instituição, né? Então, a lei traz um pouquinho desses conceitos que já eram abordados, né, tanto pela regulamentação do Ministério da Saúde, isso veio muito alinhado e a lei só veio para consolidar esses entendimentos, né?
Uma coisa super importante que eu acho que eu queria chamar a atenção, que é essa questão do material de partida. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele, né? Mas no uso, nessa interface do biobanco, né, que para pesquisa, com um fornecimento dele futuramente para um uso terapêutico, eu vou dar exemplos para que vocês concretizem isso, né? Esse material que é armazenado para um material de partida, que significa o quê? Ah, eu vou pegar essa célula, eu vou pegar esse tecido humano que estava armazenado e eu vou disponibilizar ele como material de partida, sei lá, para a fabricação de um determinado insumo, para a fabricação de um medicamento, para a fabricação de um produto de terapia avançada. Essa disposição, né, a venda desse material de partida é expressamente vedada, né? Mas a lei deixou claro que não se considera comercialização a cobrança para fins de recuperação de custos com insumos, materiais, porque, óbvio, aquele material ali está armazenado, teve um custo associado para ser armazenado, para ser mantido, e isso a lei permitiu, isso não foi entendido como comercialização, mas sim como um ressarcimento desses custos, né? Então, só para vocês entenderem que a lei também disciplinou isso, exatamente para você evitar que você disponha partes do corpo humano, né, comercialize isso, porque isso também é vedado pela Constituição Federal, né? E aí, o que são esses biobancos e biorepositórios, né, que inicialmente, muitas vezes, são armazenados para uso terapêutico, mas que podem ser usados em pesquisa e, por isso, são configurados, por exemplo, como biobancos, né? E o biorepositório teria que ter um projeto de pesquisa específico, já previamente aprovado. Então, assim, eu tenho desde os centros de reprodução humana assistida, né, que vão ter material aí para uso em pesquisa, embriões, né, com, por exemplo, que podem ser usados para pesquisa com células tronco embrionárias. Eu posso ter gametas que são disponibilizados para pesquisa, mas inicialmente eles foram armazenados com uma finalidade terapêutica, vamos dizer assim. Eu posso ter bancos de tecidos humanos, né, que também tenham fins eminentemente terapêuticos, né, para tecidos, transplante de tecidos, mas que também podem ser usados para pesquisas. Né? Bancos de sangue e bancos de sangue de cordão. Então, por exemplo, eu tenho hemocomponentes ou componentes do sangue que podem ser usados também até para a fabricação de kits diagnósticos, por exemplo, in vitro. Eu tenho os bancos de polpa de dente de leite, né, que inicialmente ou iminentemente já são materiais que são armazenados para fins de pesquisa, porque hoje a gente não tem nenhum produto com terapia celular registrado na Anvisa, aprovado, então esses bancos eles coletam esse material para a finalidade de pesquisa, né, e futuramente, se for comprovada a segurança e a eficácia, você vai poder ter um produto de terapia celular, por exemplo, que veio das células tronco de polpa de dente de leite, né? Assim como sangue de cordão ou tecido do cordão. O sangue de cordão hoje ele tem um uso terapêutico já aprovado, né, para transplante de células tronco hematopoéticas, mas essas células também podem ter uma finalidade diversa aí que está sendo pesquisada, tá? Então, assim, um produto passível de registro, qual que é o ciclo de vida dele, né? Então, basicamente, gente, qualquer produto que vai ser passível de registro pela Anvisa, ele tem que passar pela etapa de estudos clínicos, de ensaios clínicos, né? E aí eu tenho todo um sistema, o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, que vai ser responsável pela regulação desse estudo clínico ético, e a Anvisa, que é responsável por aprovar esses estudos clínicos que podem usar aí um material biológico, né, que está armazenado no biobanco, e posteriormente eu vou passar pela etapa de registro, que é a aprovação do uso e da disponibilização, isso na população, além dos instrumentos de vigilância pós-uso, monitoramento e inspeção.
Então, aqui eu tenho, nesse conjunto aqui, eu tenho, por exemplo, essas células que foram, vamos dizer, armazenadas no biobanco, que são células de polpa de dente, onde você vai extrair aí um produto de terapia avançada, que são células que são colocadas em cultura, diferenciadas para um tipo celular específico e que vai ser usado no tratamento de alguma patologia específica, né? Hoje a gente tem, por exemplo, produtos aprovados na Europa que vieram, né, de biobancos com células, por exemplo, de polpa de dente de leite, né? Que vão virar posteriormente células tronco mesenquimais. Então, esse rito hoje, na Anvisa, necessita de um estudo clínico aprovado, do registro e, óbvio, os instrumentos de vigilância pós-uso. Já um produto, né, um material biológico à base de sangue, de tecidos e de células que muitas vezes não são passíveis de registro, porque existe aí, por exemplo, como eu falei para vocês, os centros de reprodução humana assistida, os bancos de tecido para uso terapêutico, os serviços de hemoterapia que podem armazenar sangue, né? E se ele não for usado iminentemente para fins terapêuticos, ele vai passar por uma etapa de aprovação ética, né, no desenvolvimento dos estudos clínicos, e autorização e licença sanitária. Então, o biobanco, nesse caso, ele vai ser inspecionado de acordo com regulamentações específicas que a Anvisa edita sobre esses centros, né? Tanto banco de tecidos, reprodução humana assistida. Então, ele tem que ser um banco licenciado, né? E ele vai poder ser disponibilizado para pesquisa, desde que com a aprovação aí, né, do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Não precisa, nesse caso, porque não é um produto passível de registro, de uma aprovação da agência, né, para que sejam conduzidas as pesquisas com esse tipo de material. E aí, só trazendo uma consolidação desse entendimento, né? Quando eu tenho esses centros, banco de tecidos, bancos de sangue, que vão fornecer produtos terapêuticos, mas que também podem ser fornecedores, podem ser biobancos ou até mesmo biorepositórios, eu tenho uma legislação e uma inspeção do ponto de vista do cumprimento de boas práticas, né? Se a testagem desse material foi adequada, se eles estão armazenados em condições adequadas, se tem controle de temperatura. Então, tudo isso vai ter uma regulamentação por parte da agência, né? Que é iminentemente com o objetivo do uso terapêutico, mas que também pode ser usado aí como pode ser constituído como um biobanco ou um biorepositório, né? Eu tenho esses centros que vão fornecer o que eu chamo de material de partida, né, ou uma matéria-prima para a fabricação, por exemplo, de um kit diagnóstico. Eu posso ter um produto de terapia celular que vai ser aprovado posteriormente, e ele vai fornecer esse material também como esse material de partida aí para essa fabricação, para esse desenvolvimento fabril. Eu também tenho aí toda uma regulamentação de vigilância sanitária que vai exigir aí os seus critérios mínimos de qualidade, de segurança no fornecimento desse material futuramente para fins terapêuticos, mas também para pesquisa clínica, tá? E eu tenho esses biobancos e biorepositórios que, por exemplo, vamos dizer, bancos de tumores, coleções organizadas de tecidos, que vão fornecer muita informação, né, para pesquisas e que não necessariamente tem esse uso primariamente para uso terapêutico, né? Eu vou ter uma coleção organizada de lâminas ou, né, de material, por exemplo, de tumores, banco de tumores. Então, esses biobancos, né, que vão colecionar esse material que muitas vezes inicialmente não tem esse objetivo terapêutico, o que eles têm que ter perante a vigilância sanitária, né?
Só para vocês terem uma ideia, a preocupação da vigilância sanitária de forma precípua é com relação à disponibilização de um material para uso em humanos, né? Então, nesse caso, como eu tenho um material humano, mas que inicialmente ele não tinha uma finalidade, não tem uma finalidade terapêutica, eu não tenho um regramento específico de vigilância, né, que obrigue que você tenha condições, por exemplo, de boas práticas e etc. Né? Então, não existe um licenciamento específico emitido pela vigilância sanitária. Tá? Então, eu não tenho um regramento específico, mas ele pode sim ser sujeito a uma inspeção sanitária. Né? Se ele está dentro de um hospital, isso pode ser alvo de uma inspeção, a depender de como, né, de como ele está estruturado. Então, só para vocês entenderem que quando o biobanco é uso eminentemente terapêutico, mas ele tem aí, né, um biobanco instituído, eu tenho todo um conjunto de regulamentações e de inspeção, de vigilância, né, e específicas. Quando eu já tenho um biobanco que a finalidade é exclusiva para pesquisa, eu não tenho objetivo de utilização desse produto em seres humanos, ele não existe uma regulamentação específica para ele dentro da Anvisa. Isso vai entrar posteriormente, no caso de um uso desse material futuramente para fins terapêuticos ou de diagnóstico, a depender, tá? Então, nesse caso, né, se eu forneço isso futuramente, por exemplo, para fazer algum analito para uma investigação, aí a Anvisa atua indiretamente porque esses fabricantes vão ter que cumprir com certas regras, né, necessárias para cada tipo de teste ou para cada tipo de produto que vai ser aprovado lá na frente. Bom, gente, e aí é o seguinte, eu acho que a gente tem que trabalhar, como o Paulo falou, a gente tem que trabalhar muito em conjunto para a gente ver essas interfaces, né, onde tem lacunas que precisam muitas vezes ser supridas, e a Anvisa eu acho que está aí à disposição para a gente continuar nesse processo de construção contínua e colaboração dentro dessa temática tão ampla e tão diversa. E aí, óbvio, né, quando for sempre com objetivo nessa área da saúde, a gente vai estar aqui para trabalhar em conjunto aí com todos vocês. Muito obrigada, gente. Você foi muito bacana mesmo. Tá? E aí agora a gente tem um tempinho aqui para algumas perguntas, pelo menos 2 perguntas pontuais para você, e aí eu espero, se você tiver disponibilidade, para ficar até o final do bloco, para a gente fazer as nossas reflexões. Tá? Muito rapidamente antes, eu só queria já antecipar uma provável reflexão que a gente vai fazer, que é sobre a questão da Lei 14.874, 2024, que ela é muito bem-vinda, mas que ela ainda continua com a 441, que é uma coisa interessante, e aí eu gostaria, antes de eu seguir com as perguntas que têm a ver com isso, a sua validação ou, por favor, a sua correção no entendimento. E isso é o recorte específico de biobancos com material derivado de humanos para fins de pesquisa, correto? Então, assim, isso não está escrito em nenhum lugar que não pode haver outros biobancos, como biobancos microbianos, biobancos com material de animal, derivado de plantas. Isso só quer dizer que nesse recorte específico de material derivado de humano, sendo um repositório permanente ou um repositório temporário, no caso de um projeto de pesquisa, né, ele chama de biorepositório, enfim, biobanco quando é permanente, isso não está excluindo a existência de outros biobancos, correto? É só para você me validar ou pelo menos me corrigir antes de eu seguir com a primeira pergunta que tem a ver com isso. De forma alguma, Paulo, isso mesmo. É uma forma de estar especificando aí esse material humano aí usado para pesquisa, né? Excelente, obrigado, Renata. E daí a gente precisa justamente trabalhar esses recortes, essas interfaces, né? E daí essas interfaces, elas começam nessa primeira pergunta que chegou aqui, da Antonita, do ITV, que ela fala o seguinte, ela fala assim, bom dia, gostaria de saber como funciona a lei para material que não é humano, como animais, plantas e vírus. Você gostaria de responder, Renata? A gente deixa para conversar nossas reflexões, eu posso dar alguma interação também sobre isso. Eu acho que é bem isso, tá, Paulo? A lei ela tem um recorte bem específico, né? Então, nesse caso, ela não aborda com essa
né, com essa especificidade. Então, é aquilo, né, gente? É, é, o recorte que a lei deu foi especificamente para esse tipo de material biológico humano utilizado para fins de pesquisa, né? É isso, e é legal, assim, essa interação está sendo muito gostosa, a gente já tem explicações da própria coisa e citações muito interessantes. Então, assim, a gente tem os recortes, então você tem materiais que tem leis específicas, como a lei do acesso, que foi citado também, mas tem outras leis. E aí a gente tem uma interface de sobreposição, que é isso que a gente quer discutir no sentido de refletir, para encontrar qual é o melhor caminho, de uma maneira, através do diálogo, né, do consenso. Porque se a gente tem, por exemplo, materiais derivados de animais ou de micro-organismos que são usados na terapêutica humana, e aí como é que a gente faz, né? Então a gente tem uma certa interface que é desafiadora, e é justamente isso que a gente quer encontrar, qual é o melhor caminho de obedecer não, perdão pela palavra, mas se concentrar num determinado recorte de segmento, mas que haja a possibilidade dessa ligação e dessas interfaces de maneira produtiva, porque a gente está pensando no desenvolvimento de todo o país, de toda a sociedade, não só daquele determinado setor, né? Então, só estou adiantando essa reflexão, Renata. Eu gostaria muito de você no final do bloco para a gente conversar mais sobre isso, que eu queria muito conhecer sua opinião sobre isso também. Joia, eu vou só complementar aqui que eu acho que é super importante esse momento, porque, como eu falei, por isso que da apresentação eu quis dar um pouco o recorte, porque, assim, olha, o que da nossa regulamentação se contempla dentro de um biobanco e um biorrepositório, o que ele tem que cumprir ou não, o que está descoberto, vamos dizer assim, do ponto de vista de inspeção e vigilância sanitária, né? E eu acho que esse é o momento da gente ver exatamente essas interfaces, o que está faltando, o que precisa ser melhor explorado, o que não está regulamentado, o que necessita estar regulamentado. Então, acho que esse momento aí de discussão é fundamental aí para a gente crescer, né? Renata, eu adorei, achei super esclarecedor. Viviane, você tem mais alguma pergunta para fazer também, não tem? Sim, a gente tem mais uma pergunta. A gente tem aqui quase 3 minutinhos, Renata, para você poder responder aqui. O Fabrício Bezerra, ele pergunta: o que você quer dizer em relação a fornece produtos terapêuticos não passíveis de registro? Obrigada, Fabrício, pela pergunta. O tempo é pequenininho, a gente sempre quer abranger o máximo, né? Então, assim, mas realmente é uma nuance pequena, é uma nuance tênue. Os produtos terapêuticos que não são passíveis de registro são, por exemplo, o sangue que é produzido nos serviços de hemoterapia, né? Ele passa aí por que a gente chama de manipulação mínima, onde eu vou simplesmente o quê? Separar, centrifugar, separar os tipos de células e eu vou usar isso numa transfusão de sangue. Ou o tecido, por exemplo, que é um produto terapêutico, que eu vou tirar uma córnea, eu vou passar por uma etapa de processamento, vamos dizer, né, recortar, colocar ela numa solução de preservação e posteriormente eu vou usar ela no transplante. Esse tipo de produto biológico humano, que é um produto terapêutico, que passou por uma etapa de manipulação mínima, que a gente chama, que é filtragem, centrifugação, separação de células, mas ele vai preservar suas características originais, ele é chamado de um produto terapêutico que não é passível de registro. Agora, a partir do momento que eu peguei, vamos dizer, uma célula de polpa de dente, coloquei ela em cultura, ela foi expandida, ela cresceu, eu adicionei coisas ali, eu modifiquei as características daquela célula, eu tenho uma nova categoria de produto, que vai ser considerado que a gente chama de produto terapia avançada e que precisa, né, de todo um arcabouço de comprovação de qualidade, segurança e eficácia. E aí sim ele vai entrar, vamos dizer assim, dentro da categoria de um produto passível de registro pela Anvisa. Então, é uma diferença tênue, né, que tem a ver muito com a produção daquilo ali, com o tipo de manipulação que aquele produto terapêutico sofreu. Tá? Então, basicamente, de uma forma resumida, não sei se fui clara, essa é a diferença. Com certeza foi muito esclarecedor. Nós temos aqui ainda mais perguntas, mas a gente, para não atrasar toda a programação, vamos deixar para o final do bloco das palestras da manhã e vai ser um prazer poder contar com a tua participação.
nesse fechamento da manhã. Vamos seguir então para a segunda palestra. Muito obrigada, Renata.